Oi gente, eu sou Eduarda. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre o livro Niket, uma história de poligamia, da Paula Chiziane. Eu vou estar dando um breve resumo sobre a história do livro, mas eu vou dar um destaque nos capítulos 41, 42 e 43. E no final desse vídeo eu vou estar abordando alguns pontos interessantes que foram discutidos por mim junto com as minhas amigas Hilary e Luana. Bom, o livro ele é narrado por Rami, uma esposa fiel e subserviente. Ela faz o que manda a tradição, mas nem assim consegue ser amada por Tony, com quem é casada há 20 anos. Certo dia, Rami descobre que o marido tem várias esposas e filhos espalhados por Moçambique, onde se passa a história do livro. Ao decorrer da história, ela narra os encontros e relacionamentos com essas outras mulheres. A poligamia ela era um costume em Moçambique, e a narradora ela mostra os efeitos dessa tradição em uma sociedade que estava se modernizando. Bom, como eu falei no início do vídeo, eu vou estar me aprofundando nos capítulos 41, 42 e 43 do livro. O capítulo 41, ele se inicia com a Rami fazendo uma reunião de emergência com as suas rivais, que seriam as 4 outras mulheres de seu marido, e ela expõe os planos que fez com o mesmo, de que ele iria largar as suas outras mulheres para ficar somente com a Rami. As suas rivais, elas não respondem, e ao invés disso dão risadas de Rami por ela acreditar nos planos de seu marido, já que as outras mulheres sabiam que essa seria uma das milhares promessas falsas feitas pelo Tony. Em um dos trechos desse capítulo, uma das outras esposas de Tony, conta a Rami que ele a chamava de tábua rasa, uma planície sem dunas, um tronco seco, um peixe liso. Com isso, Rami percebe que, além de fazer promessas falsas, Tony ainda por cima falava mal dela pelas suas costas. Ela fica muito triste com essa situação e reflete sobre o que fez de errado para seu amado, sendo que ela tentava sempre fazer de tudo para o bem dele. Durante essa sua conversa com suas rivais, a Rami ela descobre que o Tony não fazia isso apenas com ela, mas sim com todas as suas esposas. Ela viu que todas estavam cansadas de sofrer na mão do marido e com isso ela tem a ideia de procurar uma nova esposa para Tony. Ela propõe essa ideia para as rivais, que concordam, já que estavam cansadas de realizar os caprichos dele. Após uma longa busca pela mulher perfeita para o seu marido, as rivais encontram a jovem Saluá. No dia seguinte, elas esperavam ansiosas para se encontrar com Tony, contar a ele tudo o que estavam sentindo, tudo o que as incomodavam, e apresentar-lhe a sua nova esposa. O Tony ele não aceita muito bem essa ideia de casar novamente, porque, de acordo com ele já tinha se casado e amado muitas vezes nessa vida e que não tinha mais forças para fazer isso. Porém, a Rami ela já tinha um plano todo arquitetado e a única coisa que faltava fazer era apresentar a noiva ao futuro marido, Saluá, ao Tony, e realizar o casamento. Então ela pede a Mauá, uma das esposas de Tony, que busque a futura noiva para que eles possam se conhecer, apresentá-los um ao outro. Isso acontece e Tony fica completamente admirado com a beleza de Saluá. Então Tony, depois de conhecer a Saluá e ficar completamente, como eu já falei, encantado com a beleza dela, ele começa a elogiar ela com uma grande empolgação. As rivais, elas ficam muito tristes com a situação porque elas percebem que o Tony ele não mudou em nada. Elas perguntam se ele ainda é um homem com grande masculinidade, por não aceitar se casar com a jovem, mesmo achando ela muito bonita. Uma das rivais chega a perguntar a Tony se ele ainda era homem, e ele responde dizendo que ele gosta do amor com sabor à conquista, e que ele não podia aceitar que colocasse uma mulher em seus braços, o que quer dizer que ele só não quis se casar com a sua Luá porque ela não foi conquistada por ele, porque ele não foi atrás dela, e sim porque ela foi escolhida pelas rivais e dada em suas mãos. Então, com essa recusa do Tony em se casar novamente, uma de suas esposas, ela abre o jogo e diz a ele: respeitamos a tua decisão. Ficarás então no teu canto. Terás de tudo, alimentos, cuidados, paz, menos a nossa companhia. Vamos reunir o conselho da família, informar do que se passa e procurar assistentes conjugais, que seriam novos maridos. Este é o direito que a poligamia nos confere. Após isso, todas as outras esposas de Tony vão contando a ele que também irão deixá-lo, que procurarão novos maridos. Com isso, o Tony ele fica sem acreditar, ele fica muito chateado, muito triste, que ele estaria prestes a ficar sem suas amadas mulheres que ele lutou tanto para ter. Após isso, as rivais elas levam a Saluá embora, a noiva rejeitada, e com isso ficam Tony e Rami sozinhos.
Tony diz a ela que gostaria de lhe dizer palavras de arrependimento, mas de acordo com ele, homens não se arrependem. Tony ainda diz a Rami que gostaria de chamá-la de uma grande mulher, mas mulheres são pequenas. Ele diz que gostaria de adorar a ela, mas que adorar significa ajoelhar e que homens não se ajoelham. Por último, ele ainda diz que gostaria de confiar nela, mas que não lhe é permitido, porque homens devem apenas desconfiar de mulheres, e que são as mulheres que devem confiar nos homens. A Rami, ela não ficou feliz com essas palavras ditas por Tony, e ela percebeu que ele ainda era um homem muito orgulhoso e com ego muito alto, né? Que ele não estava arrependido de nada que ele fez e que ele só tinha remorso por ter ferido o sentimento de suas mulheres. Mesmo com tudo isso, ela ainda tinha sentimentos por ele, mas ela sabia que não valia a pena seguir em frente por isso, porque não era recíproco. Tanto que tem até um trecho no livro em que a Rami fala que não pode salvar o Tony, que não pode salvar o relacionamento deles, que ela era apenas uma mulher e que são os homens que devem salvar as mulheres e não o contrário. Com isso, ela decide contar ao Tony que ela já seguiu com a vida dela e que o pai do filho dela, né, ela estava grávida, e o pai do filho dela era o Levi, irmão de Tony. Com isso, o seu marido, ele finalmente percebe que a partir dali ele teria que seguir a sua vida sozinho, sem as suas mulheres e principalmente sem a Rami. Com isso, podemos perceber que o texto ele faz críticas à forma como a mulher é tratada diante da sociedade e pelo seu próprio marido, né? Ela passa por situações difíceis, passa por o parto de um filho, cuida da casa, cuida da família, cuida do casamento e mesmo assim é criticada. Já o homem, ele pode ser o pior marido, o pior pai do mundo e continua sendo exaltado. Assim conseguimos fazer uma reflexão em torno das diferenças de tratamento entre homens e mulheres. Podemos ver isso no livro, né? O Tony, ele era um marido ausente, ele tratava mal suas esposas, ele tinha falas preconceituosas e mesmo assim queria ver a perfeição em suas companheiras que sofriam por conta de seu marido polígamo. O livro ele se passa em um contexto em que a poligamia é algo culturalmente aceitável e com isso um homem ter várias mulheres é normal. Nessa cultura, tradicionalmente, a mulher ela deve obedecer às ordens do marido. Ela não pode reclamar, não pode ter vontades próprias nem opiniões. Tanto que tem um trecho no livro, no capítulo 42, se eu não me engano, que diz: o casamento é mesmo emprego. Por isso as donzelas se submetem, obedecem, humilham-se, esperançosas de serem escolhidas para o posto de esposa. Com essa frase a gente pode perceber que a única função imposta à mulher é a de esposa, em que a dinâmica do relacionamento é ela como empregada e um homem como patrão. Portanto, ela deve obedecer e até mesmo se humilhar para não perder o esposo, o que só mostra o machismo enraizado numa sociedade conservadora que reserva à mulher apenas o papel de submissão. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam do livro, caso vocês já tenham lido ele, se vocês concordam com o que eu falei aqui no final, e se tem alguma coisa que eu acabei não falando, né, que eu deixei de falar. Enfim, tchau e até a próxima!